Capítulo 1. O caminho para a guerra, setembro a dezembro de 1039. É fácil olhar para o passado, estudar a história da guerra e descobrir relatos dramáticos de façanhas heróicas, feitos audaciosos, megalômanos malvados e ditadores cruéis, e muito em breve nos encontraremos completamente desligados de tais eventos. As guerras turbulentas que tiveram lugar há tanto tempo parecem ter pouca relação com a realidade e serão, de facto, muitas vezes matéria de lendas. Quer se trate dos conflitos dos antigos gregos, das batalhas de Troia, ou da conquista de Alexandre, o Grande, para dominar o mundo, o que sabemos agora deve muitas vezes mais às interpretações dos cineastas do passado mais recente. A guerra é uma questão de heróis, de glória, e de uma história de cortar a respiração, e, invariavelmente, os verdadeiros horrores dos conflitos humanos perdem-se na narrativa. Além disso, o adágio que diz que a história só é escrita pelos vencedores é extremamente correto, ou era, até que o uso alargado da fotografia e do filme se desenvolveu ao longo do século XX, pintando uma imagem muito diferente. Assim, para compreender realmente o conceito de guerra à escala global, os anos da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45, fornecem talvez a primeira visão completa da desumanidade do homem para com o homem, juntamente com a bravura e o heroísmo que mostram as piores e as melhores facetas da natureza humana. Incrivelmente, existem imagens de arquivo de todas as fases deste conflito, e à medida que consideramos os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial de forma cronológica, este livro vai construindo uma linha temporal completa. Este é o nosso passado com o qual nos podemos relacionar verdadeiramente, revelando uma história repleta de sobreviventes vivos, que ainda podem contar histórias de camaradagem, dificuldades, sofrimento e, infelizmente, por vezes, a futilidade da batalha. No entanto, já estamos a adiantar-nos um pouco, porque pelo simples facto de se tratar de uma Segunda Guerra Mundial, os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial são fundamentais para desvendar os porquês de tudo, desde a ascensão de Adolf Hitler ao poder na Alemanha, até ao presidente americano, Truman, dar a ordem para bombardear Hiroshima. A Primeira Guerra Mundial, que decorreu entre os anos de 1914 e 1918, é muitas vezes referida como a Grande Guerra, embora pouco tenha de grandioso. Foi também designada como a guerra para acabar com todas as guerras, o que, em retrospectiva, é um nome trágico e incorreto. Os números relativos às baixas são espantosos, com cerca de 40 milhões de pessoas a sofrerem ferimentos a nível muito pessoal, e pelo menos metade dessas baixas revelaram-se fatais. A chamada Grande Guerra terminou com um armistício às 11 horas da manhã do dia 11 de novembro do 11º mês de 1918, após o qual o derrotado Império Alemão teve a sua própria revolução interna, que conduziu ao fim da monarquia e à instauração da Alemanha como república. Mesmo após a assinatura do armistício, as forças vencedoras mantiveram os seus bloqueios em todo o país. As importações e exportações foram assim fortemente reduzidas, o que pouco contribuiu para a reconstrução da Alemanha. Em 1919, delegados de todo o mundo reuniram-se em Paris para restabelecer a ordem, a harmonia e a unidade mundiais. O principal objetivo era evitar que uma guerra desta dimensão voltasse a acontecer, tendo sido criada a Liga das Nações. O tratado oficial que marcou o fim da Primeira Guerra Mundial surgiu pouco tempo depois da Conferência de Paz de Paris e constituiu a espinha dorsal da Sociedade das Nações. O Tratado de Versalhes foi redigido pelos aliados vitoriosos e assinado por todas as partes em 28 de junho de 19. Mas muitos historiadores acreditam que este tratado bem-intencionado contribuiu mais para causar a Segunda Guerra Mundial do que para a evitar. Assinado no magnífico Salão dos Espelhos de Versalhes, o único país que não foi autorizado a participar no processo foi a Alemanha. As repercussões e as pesadas sanções impostas eram, portanto, impraticáveis e criariam um sentimento nacional de ressentimento e vingança. Foi esta falta de previsão que acabou por permitir que as opiniões extremistas de Adolf Hitler fossem não só ouvidas, mas também postas em prática. E não foi só a Alemanha que ficou insatisfeita com o resultado. A Itália sentiu que devia ter feito melhor, e o Japão Imperial estava descontente por não ter conseguido conquistar partes da China. Sabemos agora, naturalmente, que estes três países viriam a formar uma aliança perigosa, com a Alemanha, a Itália e o Japão, a juntarem-se a uma coligação do eixo para exigirem território e respeito,
que sentiam que o Tratado de Versalhes lhes tinha roubado. A situação agravou-se ainda mais pelo facto de a Alemanha ter sido obrigada a assumir a responsabilidade exclusiva pelo conflito, a pagar somas avultadas às nações aliadas pelos danos causados pela guerra e a ceder terras a grupos étnicos específicos para a formação de novos países. Parte do acordo exigia também que a Alemanha dissolvesse as forças armadas e que fosse proibido o fabrico de qualquer tipo de armamento. Para uma nação orgulhosa, com uma tradição distinta de construção de impérios, o tratado veio juntar o insulto à injúria, e tal como dizem os livros de história, um acordo de qualquer tipo só será válido se todas as partes envolvidas tiverem algo a ganhar com a sua adesão, e sentirem que, quer vencedoras, quer vencidas, foi feita justiça. No final da Primeira Guerra Mundial, a maioria das nações envolvidas e os seus cidadãos desenvolveram uma mentalidade pacifista, não querendo voltar a experimentar os horrores do conflito. No entanto, houve aqueles que, infelizmente, se inspiraram na experiência. E dois dos mais famosos desses homens foram Adolf Hitler e Benito Mussolini. Com visões igualmente distorcidas e um gosto distinto pelo fascismo, representavam um perigo para a tão desejada ideia de paz mundial, e nenhum deles perderia tempo a subir ao poder. No ano da Primeira Guerra Mundial, partiu-se geralmente do princípio de que todos os estados europeus seriam, no futuro, democráticos na sua estrutura, e por conseguinte, suficientemente solidários e amantes da paz para que a máquina da sociedade das nações funcionasse eficazmente. Mas isto viria a revelar-se muito mais um sonho do que uma realidade. No entanto, a Europa reconstruiu-se, e no espaço de uma década, tinha recuperado os mesmos níveis de produtividade de que gozara no ano da Primeira Guerra Mundial, tal como acontecera antes do início da Guerra Mundial. Mas esta prosperidade seria de curta duração, e, após o crash de Wall Street no ano da Primeira Guerra Mundial, o mundo inteiro enfrentou um período da história que ficou conhecido como a Grande Depressão. Para o povo alemão, já duramente afetado pela enorme dívida de guerra contraída devido ao Tratado de Versalhes, este foi um golpe terrível para a sua economia já em ruínas. No entanto, o que era uma má notícia para o alemão comum na rua, revelou-se muito vantajoso para Adolf Hitler, que aproveitou rapidamente a oportunidade para subir ao poder. Este capítulo intitula-se O Caminho para a Guerra. E não havia ninguém mais interessado em seguir este caminho do que Hitler, que ironicamente era austríaco de nascimento. Nascido a 20 de abril, filho de Aloy e Clara Hitler, na pequena cidade de Braunau am Main, Adolf raramente se destacava na escola, e tendo perdido ambos os pais ainda jovem, viu-se sozinho em Viena, lutando para se afirmar no mundo como artista. Já culpando os outros pelos seus problemas, juntamente com um grupo de austríacos antissemitas com quem se juntou, os judeus tornaram-se um alvo do seu ódio. Hitler desprezava as autoridades austríacas por permitirem que os judeus ocupassem posições de poder, e à medida que a sua sorte ia piorando, até que passou a viver na rua, depois de ter fracassado miseravelmente como artista, a sua aversão à Áustria e aos judeus tornou-se mais enraizada do que nunca. Na primeira oportunidade, Hitler deixou a Áustria e, no ano da sua morte, dirigiu-se para a Alemanha, mudando-se para Munique. Quando no ano seguinte foi declarada a Primeira Guerra Mundial, pediu autorização para combater com o exército alemão, tornando-se rapidamente um patriota feroz. Após o serviço nas trincheiras, Hitler, juntamente com muitos dos seus camaradas alemães, ficou revoltado quando o governo alemão se rendeu no ano da sua morte. E, após a guerra, juntou-se a eles para lutar pela restauração da sua pátria adotiva numa posição de poder. Não foi muito depois da ratificação do Tratado de Versalhes que Hitler iniciou a sua carreira política, discursando numa reunião do Partido dos Trabalhadores Alemães, e os seus dotes oratórios não tardaram a ser notados. Rapidamente assumiu o comando do partido, que ficou mais conhecido como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e os nazis estavam no seu caminho. No entanto, no ano da sua morte, Hitler sentiu que os meios políticos eram demasiado lentos, e tentou um golpe militar numa cervejaria de Munique, que foi um desastre. Hitler foi condenado a 5 anos de prisão. Mas a sua popularidade já estava bem estabelecida, e apenas cumpriu 13 meses, período durante o qual escreveu Mein Kampf, expondo todos os seus planos para uma nova Alemanha. E, claro, isso colocou-o na posição perfeita para oferecer a salvação à Alemanha no início dos anos 30, quando as terríveis dificuldades da depressão começaram realmente a afetar, e as pessoas racionais,
que de outra forma teriam descartado Adolf Hitler como um fanático, começaram a acreditar no que ele estava a dizer. Foi esse o caso quando se tratou de reconstruir as forças armadas alemãs, que proporcionavam empregos muito necessários, mas que eram estritamente proibidos pelo Tratado de Versalhes. Após o incêndio do Reichstag no ano de 30, Hitler culpou os comunistas de tentarem destruir a sede do governo alemão, e pouco depois, Hitler subiu ao poder. A sua posição foi ainda mais assegurada quando o presidente Hindenburg morreu no ano de 30, e nessa altura, o poder de Hitler tornou-se absoluto. O Führer alemão detinha agora os títulos de chefe de Estado, comandante-em-chefe das forças militares alemãs, chanceler e chefe do partido nazi. Não havia dúvidas. Hitler reinava supremo e começou a construir o seu império a uma velocidade alarmante. No ano da guerra, as fileiras do exército tinham aumentado para mais de 500 mil homens, e a produção de armas e munições tinha sido retomada. Além disso, a Renânia, uma região a oeste que faz fronteira com a França, foi reocupada por unidades militares. Esta região tinha sido desmilitarizada após a Primeira Guerra Mundial, mas apesar da violação de tratado após tratado, pouco foi feito pelo resto do mundo para controlar o novo regime militar alemão. Apesar da ameaça que Hitler representava, os britânicos e os franceses não tomaram qualquer medida. De facto, Hitler estava bastante vulnerável nesta altura, e os aliados quase se aperceberam disso. Evidentemente, ganhando confiança, Hitler começou a acelerar o processo, e antes que alguém pudesse fazer mais alguma coisa, os nazis estavam a avançar pela Europa. Quando Hitler anunciou, num congresso nazi em Berlim, as suas intenções de marchar para a Checoslováquia, os aplausos foram estrondosos, e no ano da guerra, o novo primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain, foi obrigado a fazer alguma coisa contra a agressão alemã. Mas Hitler conseguiu ganhar tempo porque Chamberlain era firmemente contra a guerra, disposto a pagar qualquer preço para não lutar, e em setembro, voou para Munique para se encontrar com Hitler, o líder italiano Mussolini e o primeiro-ministro francês, Édouard Daladier. Para Chamberlain, o apaziguamento era o caminho a seguir e, enquanto os cidadãos britânicos se preparavam para a guerra, o seu primeiro-ministro acordou uma solução pacífica com Hitler. Ao permitir ao ditador alemão algumas terras na Checoslováquia, este não iria mais longe, e quando o Tratado de Munique foi assinado, Chamberlain regressou à casa triunfante, afirmando que tinha um pedaço de papel que garantia a paz e não a guerra. Chamberlain foi aplaudido como um herói, mas o seu colega político Winston Churchill estava longe de estar convencido. Afirmava que a Grã-Bretanha e a França tinham de escolher entre a guerra e a desonra. E para Churchill, ambas as nações tinham escolhido a desonra, e previa que haveria guerra. Então, no dia 13 de março de 1039, sem aviso prévio, os nazis marcharam para a Checoslováquia, e, com a queda de Praga, os piores receios de Winston Churchill revelaram-se bem fundamentados. Chamberlain teve de enfrentar todo o horror do que estava para vir. Com grande rapidez, Hitler olhou para a vizinha oriental da Alemanha, a Polônia, mas com o perigo real de os russos atacarem as suas tropas de choque nazis, teve de planear cuidadosamente o seu próximo passo. Embora fossem aliados improváveis, Hitler acordou um pacto de não agressão com o líder russo, Joseph Stalin, e o caminho para a guerra estava aberto. Não havia dúvida de que os britânicos e os franceses não teriam outra alternativa senão virem auxílio da Polônia em caso de invasão alemã, devido aos pactos já em vigor. Mas Hitler tinha usado bem o seu tempo e estava pronto e à espera de enfrentar quaisquer consequências, bem como tudo o que as forças aliadas lhe pudessem atirar. Nas primeiras horas da manhã de 1 de setembro de 1999, uma força alemã esmagadora de mais de 1 milhão de soldados, apoiada por aviões táticos e divisões de tanques Panzer velozes no terreno, foi mobilizada e invadiu a Polônia através de uma blitzkrieg em 3 frentes. O termo blitzkrieg, quando traduzido, significa simplesmente ataque relâmpago. Foi uma manobra militar tática desenvolvida por um oficial do exército chamado Hans Guderian, e defendida pelo próprio Hitler, baseada na surpresa e na velocidade. Utilizava soldados a pé no terreno e tanques, com aviões a fornecerem cobertura adicional a partir de cima. E a razão pela qual Hitler adoptou um novo plano tão radical deveu-se às suas experiências na Primeira Guerra Mundial, onde muito pouco progresso foi feito durante meses de cada vez. A oposição era verdadeira com a Blitzkrieg, pois o objetivo era invadir rapidamente e criar o caos e o pânico usando velocidade,
coordenação e movimento tático. Os bombardeiros de mergulho Stuka voavam primeiro para cortar o local e isolar uma área-alvo. Isto foi feito através da destruição de linhas ferroviárias e centros de comunicação, o que fez com que ninguém pudesse sequer pensar em montar uma defesa antes da chegada dos tanques e da infantaria para completar a ocupação. Com a Blitzkrieg de Hitler já em curso, Neville Chamberlain lançou um ultimato. Ou a Alemanha se retirava do solo polaco até às 11 horas da manhã de 3 de setembro, ou haveria guerra. Quando Hitler não deu notícias, 15 minutos depois de o prazo ter expirado, Chamberlain anunciou à nação que a guerra tinha sido declarada. As nações da Commonwealth, a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia, a África do Sul e a Índia estavam todas preparadas para se levantarem e serem contadas na luta contra a tirania nazi. E a França rapidamente seguiu o exemplo de Chamberlain algumas horas mais tarde, declarando também guerra à Alemanha. Quaisquer que tenham sido os erros de julgamento de Chamberlain, que não conseguiu evitar o início da Segunda Guerra Mundial, neste dia histórico, pelo menos tomou uma das suas melhores decisões. Winston Churchill, que tinha argumentado tão vigorosamente contra as negociações com Hitler, foi convidado a regressar ao seu posto de primeiro lorde do almirantado, que tinha ocupado pela última vez no ano da sua morte. Segundo o folclore, o almirantado enviou uma mensagem jubilosa a todos os seus navios, anunciando simplesmente: Winston está de volta. Compreender o papel de Churchill na Segunda Guerra Mundial é crucial, porque ele era uma personagem única, capaz de mudar o curso da história pela pura força da sua personalidade. Além disso, nos primeiros meses da guerra, já estava na idade da reforma, e tinha um passado político, no mínimo, colorido. Nascido no seio da aristocracia britânica em novembro, no Palácio de Blenheim, em Oxfordshire, Winston era filho de Lord Randolph Churchill e da sua mulher americana, a bela da sociedade Jenny Jerome. No que diz respeito à educação, Winston estava longe de se destacar, mas estava determinado a passar no exame de admissão para Sandhurst, e quando o conseguiu, foi o início de uma carreira militar que o levaria a lugares tão distantes como a Índia e a África do Sul. No entanto, foi o seu trabalho como correspondente de guerra, e não como soldado, que o tornou conhecido do público. Quando regressou à Grã-Bretanha, Winston decidiu seguir as pisadas do pai e entrar para a política, o que o levou a ser primeiro Lorde do Almirantado durante a Primeira Guerra Mundial. Infelizmente, o seu estilo franco fez com que se tornasse o bode expiatório do desastre de Galípoli, onde morreram tantos soldados britânicos e da Commonwealth, obrigando Winston a ocupar um lugar secundário na Câmara dos Comuns. Churchill nunca desistiu sem lutar, e nos anos 20 estava de volta ao ativo, chegando a chanceler do Tesouro. No entanto, mais uma vez, as suas opiniões francas causaram problemas, e quando a década de 1930 viu Hitler subir ao poder, Winston estava nos seus anos de deserto. Mesmo assim, não havia como calar Churchill sobre Hitler, como já ouvimos, avisando o mundo inteiro do que aconteceria se não fossem tomadas medidas rapidamente. Consequentemente, quando Winston Churchill assumiu o seu posto no almirantado, o povo britânico olhou para o homem que tão resolutamente previra o que Hitler iria fazer, e esperou grandes coisas dele. E nunca foi tão vital o aparecimento de um líder de homens, porque no mesmo dia em que Churchill assumiu o comando da parte naval da divisão de guerra, um submarino alemão torpedeou um navio de passageiros britânico, que transportava mais de 1.000 pessoas de Glasgow para o Canadá, das quais cerca de 300 eram americanas. O navio, chamado Athenia, foi afundado, matando 118 civis que se encontravam a bordo. O comandante do submarino, o tenente Fritz Julius Lemp, conhecia sem dúvida as regras da Convenção Internacional dos Marinheiros, que estabelecia que era ilegal abrir fogo sobre navios de passageiros ou de carga. Sem aviso prévio, disparou 2 torpedos, mergulhou e depois voltou à superfície para disparar um último torpedo. No entanto, é provável que tenha confundido o Athenia com um navio de guerra e o facto de não ter oferecido ajuda, mantendo o silêncio de rádio, agravou o erro, uma vez que o submarino abandonou rapidamente o local, quando a notícia do destino do Athenia correu o mundo, nas 24 horas seguintes. Todos os que ouviram falar do facto ficaram indignados. De facto, a primeira coisa que Adolf Hitler fez foi negar qualquer conhecimento do incidente.
ordenando que o diário de bordo do submarino fosse reescrito, enquanto Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazi, afirmava que tinha sido um torpedo de um submarino britânico a atingir o Athenia. Mais tarde, acrescentou que tudo não passava de uma manobra publicitária de Winston Churchill para desacreditar a Alemanha e atrair os Estados Unidos para a guerra, provando, sem margem para dúvidas, que o novo primeiro-lorde do almirantado já estava a fazer ondas. Entretanto, enquanto a batalha pela supremacia no mar começava a sério, o primeiro ataque aéreo britânico, cortesia da RAF, foi lançado a 4 de setembro, mas nem tudo correu como planeado. Os aviões perderam-se, foram abatidos, e tal como o U-Boat de Lamp, atacaram os navios errados, e pior ainda, a certa altura, o país errado. Dos 29 bombardeiros que se preparavam para lançar o medo e o terror sobre as bases navais alemãs, apenas 8 o conseguiram fazer. 2 dias mais tarde, outro desastre atingiu a RAF, quando soou um falso alerta de ataque aéreo, incitando vários furacões e Spitfires a subir aos céus, mas acabando por se abaterem uns aos outros, sem que houvesse aviões inimigos à vista. No entanto, como é próprio da guerra, apenas uma semana mais tarde, os britânicos foram bem-sucedidos quando o primeiro navio alemão foi destruído, um U-Boat, com carga de profundidade e afundado por um contratorpedeiro britânico. No entanto, quaisquer celebrações jubilosas seriam tristemente interrompidas porque, a 17 de setembro, o HMS Courageous foi afundado ao largo da costa da Irlanda por um submarino de retaliação, ceifando a vida a 500 membros da tripulação do porta-aviões britânico. Após o choque inicial da declaração de guerra na Grã-Bretanha, a vida continuou praticamente normal. De facto, esta calmaria antes da tempestade é muitas vezes referida como a Guerra Falsa, uma vez que muitas das crianças tão rapidamente evacuadas para o campo regressaram a casa. A rotina do recolher obrigatório tornou-se rapidamente um lugar comum, e os apagões noturnos para evitar que os bombardeiros alemães encontrassem os seus alvos, caso estes tomassem os céus com efeito imediato, foram rigorosamente cumpridos. A iluminação pública também foi apagada, e os automobilistas não podiam usar os faróis, o que provocou um grande número de vítimas devido a acidentes rodoviários. No entanto, para o povo polaco, a história era muito diferente, e o horror daquilo de que os soldados sob o comando de Hitler eram capazes depressa se tornou demasiado evidente. Não havia como escapar à bem ordenada máquina de guerra alemã, e embora os britânicos e os franceses se sentissem confiantes de que os polacos poderiam defender-se, pelo menos por enquanto, estavam tristemente enganados. O ataque ao povo polaco foi também violento, e na Operação Tannenberg, as execuções em massa resultaram em mais de 20.000 mortes impiedosas, à medida que as atrocidades da guerra iam cobrando o seu preço. Apesar de as probabilidades serem tão grandes, o que restava da milícia polaca e o maior número possível de voluntários civis tentaram defender Varsóvia. Mas o pior ainda estava para vir, e a 17 de setembro, o Exército Vermelho Soviético invadiu a Polônia pelo leste com 40 divisões, somando 800.000 homens, tornando impossível qualquer esperança de a Polônia resistir a ataques de ambos os lados. A terra tinha sido prometida aos russos como parte do acordo de não agressão de Hitler, e Stalin estava determinado a reclamar o que acreditava ser devido à Rússia. No entanto, por um golpe de sorte, os membros do gabinete de cifras polaco, munidos de conhecimentos internos sobre o código Enigma utilizado pelos alemães para muitas das suas comunicações, conseguiram escapar às garras dos russos invasores com 2 das máquinas Enigma. Quando chegaram em segurança a Paris, foram recebidos com grande entusiasmo no dia 1 de outubro, e por uma boa razão. Estas máquinas Enigma eram utilizadas para cifrar e decifrar mensagens secretas, e apesar de terem sido utilizadas comercialmente durante os anos 20, foi durante a Segunda Guerra Mundial que foram adoptadas pelos militares alemães. Embora as verdadeiras implicações desta fuga só viessem a ser totalmente percebidas algum tempo depois, a informação obtida através desta fonte, com o nome de código Ultra, viria a revelar-se uma ajuda significativa para o esforço de guerra dos aliados. Quando setembro se aproximava do fim, a cidade de Varsóvia, sitiada e maltratada, caiu nas mãos dos nazis, depois de ter sido bombardeada até a submissão pela Luftwaffe, que voava a baixa altitude. A Polônia não teve descanso, pois já era uma das forças aéreas mais fortes, mais avançadas e mais experientes em combate do mundo no início da guerra, em 1939. Oficialmente revelada em 1935, em violação direta do Tratado de Versalhes,
o seu objetivo era apoiar a Blitzkrieg de Hitler em toda a Europa. Os aviões que iriam servir na Luftwaffe eram de uma nova era e muito superiores aos da maioria das outras nações nos anos 30. Sob tal pressão, foram necessários apenas alguns dias para que a Polônia se rendesse incondicionalmente, a 27 de setembro. Apenas um dia mais tarde, a Polônia foi dividida de forma insensível pela Rússia e pela Alemanha, com Hitler a reclamar quase 73 mil milhas quadradas de território polaco, onde viviam tragicamente quase 2 milhões de judeus, enquanto a Rússia engolia 78 mil milhas quadradas. Os estados bálticos da Lituânia, Letônia e Estônia também foram tomados pela Rússia. A maior parte da milícia polaca foi feita prisioneira pelos alemães, enquanto as perdas militares de Hitler durante esta campanha foram mínimas. E para os russos, as baixas foram ainda menores, devido ao facto de, quando invadiram a Polônia, esta já estar dominada. Durante os primeiros dias de outubro, o tratamento dado por Adolf Hitler aos polacos vencidos foi terrível, pois o seu plano de expulsar ou matar o maior número possível foi posto em prática. Eram, nas suas palavras, uma população estrangeira, perigosa para o Reich, e mesmo nesta fase inicial, as atrocidades cometidas em nome da pureza racial eram repugnantes. Mas o programa de extermínio, com o nome de Código Action Terror, não se aplicava apenas à Polônia, porque na Alemanha, o que tinha começado muito antes com a eutanásia forçada dos idosos e dos doentes mentais, foi alargado à medida que o plano maléfico de Hitler para uma nação ariana começava também a centrar-se nos recém-nascidos e nas crianças muito pequenas. Era função dos médicos e das parteiras registrar todas as crianças que nascessem com algum tipo de deficiência, para que os funcionários de Hitler pudessem decidir quem vivia ou morria. Eram também enviados questionários a quem não tivesse cidadania alemã ou não fosse de sangue alemão. À medida que o regime de terror de Hitler se espalhava pelos territórios que conquistava, o seu próprio povo sofria horrores iguais. As experiências com câmaras de gás nos centros de extermínio da eutanásia, quer na Alemanha quer noutros locais, serviram, em última análise, de treino para as SS. Este grupo de elite de nazis, basicamente a guarda pretoriana do Führer, iria implementar a solução final de genocídio de Hitler. E sob o comando de Heinrich Himmler, as SS estavam a crescer rapidamente em força. É interessante verificar que, embora o extermínio dos judeus pelas SS seja o mais conhecido, os comunistas, as raças étnicas, os homossexuais e até os maçons foram também alvo de ataques igualmente cruéis. À medida que a guerra avançava, a experiência técnica adquirida durante o programa de eutanásia foi utilizada na construção de enormes centros de extermínio em Auschwitz, Treblinka e outros campos de concentração, numa tentativa de exterminar toda a população judaica da Europa assassinada durante o Holocausto. Muitos deles eram polacos. Apesar de as ações de Hitler na Polônia terem resultado na declaração de guerra, ele ainda tinha esperanças de um acordo negociado com os britânicos. Mas, a 12 de outubro, o primeiro-ministro Neville Chamberlain rejeitou as propostas de paz insinceras de Hitler e disse ao povo britânico que nenhuma promessa de Hitler ou do atual governo alemão deveria ser acreditada ou aceite como um facto. No entanto, apesar de a lição de que não se podia confiar em Hitler ter sido aprendida com a casca do Tratado de Munique, que ele tão prontamente aceitou sob a liderança de Chamberlain, não houve qualquer tentativa de se tornar proativo contra os nazis. Consequentemente, o Führer alemão não perdeu tempo a reforçar a sua posição, enquanto os aliados continuavam a manter-se numa posição de vigilância e espera. Entretanto, na Polônia, a situação deteriorou-se ainda mais, com os nazis a concentrarem os seus esforços para reunir a população judaica do país e enviá-la para campos de trabalhos forçados, ou confiná-la a um gueto localizado em Varsóvia, criando infinitas leis restritivas e inúteis que tinham de cumprir. Por exemplo, o uso de um chapéu de feltro era punido com a morte, e é difícil imaginar o terror que este tipo de perseguição gerava. Apesar da já bem oleada máquina de propaganda alemã, sob o comando atento de Joseph Goebbels, em novembro, as notícias do que estava a acontecer àqueles que não eram considerados de raça pura, no país e no estrangeiro, começaram a espalhar-se e houve quem começasse a questionar se Hitler seria o salvador da Alemanha que prometera ser. Logo no início do mês, foi enviada para a Noruega uma pasta cheia de investigação de armamento alemão ultra-secreto, com uma nota anexa onde se lia: "Um cientista alemão deseja-vos felicidades a todos." Poucos dias depois,
foi efetuada a primeira de uma série de tentativas falhadas de assassinato de Hitler. Foi na mesma cervejaria de Munique, onde Hitler tinha tentado o seu próprio golpe militar, tantos anos antes, e que, ironicamente, tinha sido igualmente desastroso. A bomba que poderia ter posto fim à Segunda Guerra Mundial antes de esta ter tido a oportunidade de começar, detonou 20 minutos depois de o Führer ter saído. E como 8 pessoas morreram na explosão, as probabilidades são de que, se Hitler não tivesse terminado o seu discurso mais cedo do que o esperado, poderia muito bem ter sido o seu último. O homem responsável pela bomba, Jörg Elsa, foi detido quando tentava atravessar ilegalmente a fronteira com a Suíça, quando Hitler ainda estava a discursar. Parece ter agido sozinho, indignado com o facto de o povo alemão ter perdido tanta liberdade pessoal, que até a educação das crianças tinha sido retirada aos pais e entregue a instituições, como a juventude hitleriana. Os principais protagonistas desta primeira parte da guerra começavam agora a posicionar-se, e tendo assegurado a sua vantagem na Polônia, os russos voltaram a sua atenção para a Finlândia. Joseph Stalin tinha todos os motivos para desconfiar de Adolf Hitler, como os anos de guerra que se avizinhavam iriam provar, e embora o pacto de não agressão entre ambos permitisse que os alemães invadissem a Europa, Stalin também tinha os seus próprios objetivos. De igual modo, a Rússia estava atenta aos aliados, e a Finlândia dava-lhes um tampão tático, protegendo o que Stalin considerava ser a vulnerável cidade de Leningrado de qualquer exército que a pudesse atingir. Quando as linhas de batalha foram traçadas entre a Rússia e a Finlândia no final de novembro, o Exército Vermelho Russo acreditava que tinha uma tarefa fácil pela frente. Adoptando uma ofensiva semelhante à Blitzkrieg dos alemães, que tinham visto funcionar tão eficazmente na Polônia, previam a vitória numa questão de semanas, mas esta foi a primeira de muitas ocasiões em que outros fatores, nomeadamente o clima, teriam uma influência importante no resultado. Sendo a Finlândia um país relativamente pouco povoado, teve dificuldade em reunir um exército suficientemente grande para se defender dos russos, que tinham o que parecia ser uma reserva ilimitada de soldados. Mesmo assim, as tropas finlandesas conseguiram utilizar o terreno hostil a seu favor. Estavam bem habituados às florestas e às regiões cobertas de neve da sua terra natal, e, embora em menor número do que os adversários, a sua determinação em defender a Finlândia era ferozmente patriótica. O inverno do ano em curso foi dos piores de sempre na Finlândia, e, ironicamente, as tropas do Exército Vermelho tinham sido enviadas do sul da Rússia, pelo que o frio as tornava particularmente vulneráveis. Mas o exército russo tinha outra fraqueza. Os comandantes no terreno não podiam tomar decisões sem a aprovação de uma autoridade superior, o que resultava em atrasos significativos no campo de batalha. Por conseguinte, o exército russo era frequentemente um dinossauro lento, prejudicado tanto pela geografia da Finlândia, como pela sua rigidez em termos de estratégia. Enquanto a Blitzkrieg tinha sido concebida para incorporar todos os aspectos do exército e da força aérea alemães, cada parte do exército russo actuava como uma entidade separada. Além disso, os russos não dispunham de vestuário de camuflagem branco, e os seus veículos simplesmente não conseguiam suportar as condições gélidas. Muitas partes das 600 milhas de fronteira eram simplesmente intransitáveis, pelo que os finlandeses podiam prever as rotas das fases iniciais da invasão. A força aérea russa também estava limitada no tempo em que podia ajudar o exército, porque os dias eram muito curtos durante os meses de inverno. Quando voavam, os russos sofriam pesadas baixas, perdendo 800 aviões, e embora fosse preciso esperar pelo ano novo de 1040 para que este conflito particular fosse resolvido, os finlandeses estavam longe de se sentir intimidados pelos russos. De volta à Grã-Bretanha, durante o mês de dezembro, o limite de idade para o recrutamento foi alargado 2 vezes em 2 semanas, com homens entre os 19 e os 41 anos convocados para se juntarem às Forças Armadas. As mulheres com idades entre os 20 e os 30 anos foram aceites para diferentes níveis de serviço. Foi também o mês em que a Royal Navy se envolveu na primeira grande batalha naval do Atlântico Sul durante a Segunda Guerra Mundial, a Batalha do Rio da Prata. Teve lugar ao largo da costa da Argentina e do Uruguai, onde o navio de guerra alemão, o Graf Spee, tinha atacado com êxito a navegação mercante na zona. A Marinha Britânica tinha não um, mas 4 cruzadores nesta área: o Ajax, o Exeter, o Cumberland e o Achilles. E o comandante desta divisão sul-americana,
partiu em perseguição da perigosa embarcação alemã. O Tratado de Versalhes tinha proibido à Alemanha de construir grandes navios de guerra clássicos, quando a nação tinha sido forçada a desarmar e a cessar a produção militar. Por isso, a Alemanha construiu navios mais pequenos e compactos, e o Graf Spee, encomendado no ano da batalha, era suficientemente rápido para ultrapassar muitos navios de guerra. Como também estava equipado com armas suficientes, era um inimigo potente. No entanto, na Batalha do Rio da Prata, a Marinha Britânica acabou por forçar o Graf Spee a entrar no porto neutro de Montevideo. O Exeter, em particular, ficou muito danificado, mas como havia uma restrição de tempo para a permanência do navio alemão, o capitão do Graf Spee, Hans Langsdorff, sabia que só poderia adiar um confronto com a Marinha Britânica por pouco tempo. Foram, no entanto, os serviços secretos britânicos que realmente ganharam o dia nesta ocasião. Tendo convencido Langsdorff de que estava completamente em desvantagem e que não tinha qualquer hipótese de escapar, apesar de ainda faltarem dias para a chegada efetiva da frota. Determinado a salvar a vida da sua tripulação, o capitão alemão decidiu afundar o navio, e 3 dias depois, suicidou-se para provar que não era cobarde. Ironicamente, todos os marinheiros britânicos capturados por Langsdorff afirmaram ter sido extremamente bem tratados por ele, que era sem dúvida um homem de honra, mesmo que alguns historiadores tenham questionado o seu julgamento. A guerra ainda estava no início, e nem toda a ação se desenrolava nos postos de combate. Na Liga das Nações, as ações russas contra os finlandeses implicaram a sua expulsão. A Organização Internacional de Manutenção da Paz ainda acreditava que havia uma hipótese de diplomacia. Mas com indivíduos tão determinados como Stalin e Hitler para tentar controlar, havia pouco espaço para manobras ou racionalidade. A Liga das Nações tinha sido uma ideia do presidente americano Woodrow Wilson e, embora a sua motivação fosse louvável, na prática, o conceito estava repleto de dificuldades. Apesar de a Liga ter nascido com a missão exaltada de evitar outra grande guerra, revelou-se ineficaz, sendo incapaz de proteger a China de uma invasão japonesa ou a Abissínia de uma invasão italiana. A Liga também foi impotente quando se tratou de reagir ao rearmamento alemão, e, no período que antecedeu a eclosão da Segunda Guerra Mundial, pouco pôde fazer a Liga das Nações para cumprir a tarefa que lhe foi confiada no rescaldo da Primeira Guerra Mundial, que deveria, em meu entender, ter posto fim a todas as guerras. A Alemanha e o Japão retiraram-se voluntariamente da Liga no ano da Liga, e a Itália abandonou-a no ano da Liga. Os verdadeiros desígnios imperiais da Rússia cedo se tornaram evidentes com a ocupação da Polônia Oriental em setembro do ano da Liga, enquanto a Lituânia, a Letônia e a Estônia tinham sido aterrorizadas para assinarem um pacto de assistência mútua, que deu a Stalin bases aéreas e navais em posições estratégicas. Mesmo assim, foi a invasão da Finlândia, sem que qualquer provocação ou pacto pudesse justificar a agressão, que resultou numa condenação mundial. Curiosamente, o sucessor do presidente Wilson, Franklin D. Roosevelt, que foi obrigado a manter-se à margem durante as primeiras escaramuças da guerra devido à opinião pública americana, pronunciou-se contra a invasão, o que levou os russos a retirarem-se da Feira Mundial de Nova York. E o passo seguinte foi a expulsão da Rússia pela Liga das Nações, enquanto o mundo enfrentava um conflito global que nenhum grupo de soldados da paz poderia esperar pacificar. A organização, nascida de tão boas intenções, enfrentava o seu próprio fim. À medida que o ano da Liga se aproximava do fim, com o Natal no horizonte, mais tropas britânicas eram enviadas das suas famílias para ajudar no esforço de guerra de nações, já em perigo direto com o avanço dos nazis de Adolf Hitler. E a Commonwealth aumentava o número de homens disponíveis, com mais de 7.000 tropas canadianas a chegarem à Grã-Bretanha, prontas para engrossar os números, enquanto soldados da Índia eram enviados para a França. A montanha russa que tinha sido o caminho para a guerra estava agora no seu ponto mais alto, e embora pelo menos na Grã-Bretanha as coisas parecessem ainda pouco alteradas, o ímpeto da agressão estava prestes a tornar-se imparável. À medida que os pensamentos das pessoas se voltavam para o Natal e para a perspectiva de um novo ano, tudo o que temiam desde que Hitler começara a fazer sentir a sua presença no início dos anos 30, tornava-se bem evidente. Ao comer um almoço festivo, a ameaça de racionamento já se fazia sentir, e todas as implicações da eficiência letal dos submarinos alemães estavam prestes a ser reveladas. Com uma grande parte dos alimentos britânicos a ser importada por via marítima,
Era imperativo que o governo se certificasse de que havia o suficiente para alimentar tanto os ricos como os pobres. A ideia de as pessoas cultivarem os seus próprios frutos e legumes, ou criarem galinhas, mesmo nos jardins mais suburbanos, daria um enorme contributo para o esforço de guerra, levando a que os relvados da frente fossem escavados para dar lugar à horta e ao galinheiro. Estes meses foram realmente a calmaria que antecedeu a tempestade, e, enquanto Neville Chamberlain e o seu governo aguardavam o que Hitler faria a seguir, Winston Churchill voltava a insurgir-se contra a inatividade britânica. Para o primeiro Lorde do Almirantado, a melhor forma de defesa era, sem dúvida, o ataque, e Chamberlain estava na linha de fogo ao lado de Adolf Hitler. Churchill estava desesperadamente preocupado com o facto de os alemães estarem prestes a atacar a Noruega, de onde a máquina de guerra de Hitler assedia a grande parte do minério de ferro necessário para a produção. Mas era como se as lições do Tratado de Munique tivessem sido esquecidas por Chamberlain, pois os graves avisos de Churchill foram mais uma vez ignorados, e os primeiros meses do ano estavam prestes a revelar-se de facto muito interessantes.